A casa. O demônio que esqueceu quem era a introdução. A casa é uma das criaturas mais assustadoras de Demon Slayer. Uma lua superior capaz de enfrentar Hashiras de igual para igual, com uma força física absurda e uma habilidade que permite prever praticamente todos os movimentos de seus adversários. Mas existe algo que torna a casa muito mais interessante do que simplesmente ser um demônio poderoso. Antes de ser a casa, ele era Hakuji. E a história desse homem explica exatamente por que ele se tornou um dos personagens mais trágicos de Demon Slayer. 1. A infância de Hakuji. Hakuji teve uma infância extremamente difícil. Ele vivia na pobreza e fazia de tudo para conseguir dinheiro e ajudar seu pai. Mesmo sendo apenas uma criança, Hakuji acabou cometendo pequenos crimes para sobreviver. Mas seu pai era a única pessoa que ele realmente tinha. E quando Hakuji perdeu o pai, ele ficou completamente sozinho. Foi então que apareceu Keizo, um mestre de artes marciais. Keizo percebeu que Hakuji tinha um talento incrível para lutar e decidiu acolhê-lo. Pela primeira vez, Hakuji encontrou um lugar onde realmente se sentia em casa. 2. Koyuki. Keizo tinha uma filha chamada Koyuki. Ela era extremamente doente e Hakuji começou a ajudá-la. Com o passar do tempo, os dois ficaram cada vez mais próximos e aquilo acabou se transformando em amor. Hakuji começou a treinar no dojo de Keizo e se tornou um lutador extremamente habilidoso. Agora ele tinha tudo aquilo que nunca teve: uma família, um mestre e alguém que amava. E depois de tantos anos sofrendo, ele finalmente tinha esperança. 3. A pior tragédia. Mas a felicidade de Hakuji não duraria. Os rivais do dojo decidiram envenenar o poço que abastecia o local. Keizu e Koyuki beberam daquela água e morreram. Quando Hakuji descobriu o que havia acontecido, ele simplesmente perdeu o controle. Dominado pela raiva, foi até o dojo dos responsáveis e, sozinho, derrotou dezenas de homens. Foi nesse momento que Muzan apareceu. Muzan percebeu o potencial de Hakuji e decidiu transformá-lo em demônio. E assim nasceu a casa. 4. O nascimento de um monstro. Depois de se tornar um demônio, a casa passou centenas de anos, ficando cada vez mais forte. Ele se tornou uma lua superior e desenvolveu uma obsessão por lutar contra adversários poderosos. Mas existe uma ironia nisso. A casa queria força acima de tudo. Mas ele nem lembrava mais exatamente por que queria ser forte. Suas memórias humanas haviam desaparecido. Só restava aquela vontade insaciável de lutar. 5. Os poderes de Akaza. E não é difícil entender por que Akaza se tornou tão poderoso. Sua principal habilidade é a bússola. Ela permite que Akaza perceba a força de luta de seus adversários. Com isso, ele consegue antecipar ataques e encontrar os pontos mais vulneráveis do inimigo. E seu estilo de luta é baseado completamente em artes marciais. Soco, chute, velocidade e regeneração absurda. Basicamente, se você entra no alcance dele, já era. 6. A casa versus Rengoku. E então chegamos a uma das lutas mais marcantes de Demon Slayer. A casa contra Rengoku. A casa ficou impressionado com a força do Hashira e tentou convencê-lo a se tornar um demônio. Afinal, para a casa, não fazia sentido alguém tão forte aceitar a morte. Mas Rengoku recusou. Mesmo gravemente ferido, ele continuou lutando até o último instante. A casa venceu. Mas Rengoku conseguiu deixar uma marca nele. 7. Tanjiro e Jiu versus a casa. Mais tarde, a casa encontrou adversários ainda mais perigosos: Tanjiro e Jiu. A luta foi extremamente intensa. Jiu conseguiu acompanhar os ataques de Akaza por algum tempo, enquanto Tanjiro continuava evoluindo durante o combate. E então Tanjiro conseguiu atingir um estado que dificultava a percepção de Akaza.
A bússola começou a perder sua principal vantagem. Mas o mais importante não estava acontecendo do lado de fora. Estava acontecendo dentro da cabeça de Akaza. 8. Haku de volta. Conforme a luta avançava, Akaza começou a recuperar suas memórias. Ele se lembrou de seu pai, de Keizo e, finalmente, de Koyuki. Ele lembrou da promessa que havia feito, da vida que queria construir, e percebeu que aquela existência, como demônio, nunca foi realmente o que ele queria. Por centenas de anos, a casa procurou força. Mas quando finalmente recuperou suas memórias, percebeu que a única coisa que queria era proteger as pessoas que amava. Conclusão: a casa pode ser um dos demônios mais poderosos de Demon Slayer, mas sua verdadeira história não é sobre força, é sobre perda. Hakuji perdeu o pai, perdeu Keizo, perdeu Koyuki, e depois perdeu até mesmo sua própria identidade. Ele passou centenas de anos como Akaza, sem sequer lembrar completamente de quem era. Até que no final, suas memórias voltaram. E naquele momento, a casa deixou de existir. O demônio que passou séculos buscando força, finalmente encontrou aquilo que tinha perdido há muito tempo.